juntos, podem descobrir a altura, a largura, a profundidade, o cumprimento do amor de Deus em Cristo Jesus, que excede todo entendimento. E quando nós entendermos isso, nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Isso está escrito. É o que está escrito. E nós temos muitos privilégios. Mas depois desses privilégios, que são os 3 primeiros capítulos, vem no capítulo 4, capítulo 5, início do capítulo 6, os nossos deveres. Nós temos os nossos direitos e nós temos os nossos deveres. E aí o apóstolo Paulo começa a falar: maridos, amem as suas esposas. Servos, obedeçam aos seus senhores. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. E ele vem dando uma série de recomendações. Irmãos, mas para desfrutar os nossos privilégios e para exercermos os nossos deveres, é aí que existe uma guerra. É nesse ponto que existe uma guerra. Existem inúmeros cristãos que não conseguem desfrutar de uma vida cristã porque não conseguem se apropriar da graça, da beleza, do evangelho, da leveza. É quando você tropeçar, você sabe que existe uma mão forte para te levantar e que não existe um lugar de culpa para te condenar, porque a mesma Bíblia, a nossa Bíblia diz em Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós somos filhos. E o Pai jamais rejeita nenhum filho, nenhum coração quebrantado e contrito. Então, nós enfrentamos essa guerra. Guerra contra a culpa, contra o entendimento da graça, da misericórdia, que não nos deixa desfrutar dessas bênçãos prometidas. E existe uma outra guerra que nos impede de exercermos os nossos deveres, que é amar, que é se sujeitar, que é perdoar, que é submeter, que é não irar, que é honrar. A vida é uma guerra? Sim ou não? Resposta incompleta. A vida cristã é uma guerra. Porque quando nós não estamos em Cristo, não existe guerra. Porque você só faz o que a sua carne manda você fazer e o que o diabo quer que você faça. Enquanto isso, você não tem escolha, você vai vivendo, não existe guerra. Você quer beber, você bebe. Você quer se prostituir, você se prostitui. Você quer roubar, você rouba. Você quer defraudar, você defrauda. Não existe guerra. Mas quando nós nos rendemos a esse convite do Senhor Jesus Cristo e nós recebemos esse poder, é aí que começa a batalha. Por quê? Porque começa a coexistir dentro de nós duas naturezas. E quando que começou essa guerra? Lá no Jardim do Éden. Que foi a primeira vez, sabe quem pregou o evangelho pela primeira vez? O próprio Deus. Onde? Gênesis 3,15. Quando o homem e a mulher, eles pecam e o Senhor vai ao encontro deles, e a gente conhece a história, eles se escondem, fazem ali uma roupa inadequada de folhas que não cobria nada, e o Senhor chama para uma conversa, e ele, primeira coisa, fala: Adão, por que você se escondeu? Foi a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E a mulher fala: foi a serpente. E aí Deus fala para a serpente, né, que ela vai se rastejar e fala assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela, que lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo, cruz, redenção. Gênesis 3,15. O evangelho nunca foi plano B, sempre foi o plano A. E a guerra começou aí, nessa inimizade. Mas reparem bem que Deus foi muito claro: eu porei inimizade entre quem? Entre a serpente
e a humanidade, a descendência de Cristo, os filhos. Mas o que aconteceu? O homem logo foi possuído de uma outra fragilidade. Já não era mais só a guerra contra a serpente. Foi a mulher que tu me deste. E a humanidade entrou em guerra, uns contra os outros. Mas Deus falou, a inimizade era contra quem? Era contra a serpente, era contra o diabo. Mas o ser humano, já batizado pelo pecado, ele entendeu o inimigo errado. E a primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou no mundo foi uma série de acusações. E Adão não falou contra a serpente, falou contra a sua companheira. E a partir de então, nós muitas vezes temos errado o alvo, falando uns contra os outros, brigando uns contra os outros, quando na verdade o nosso alvo é a serpente. Quem nós somos nessa guerra? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 5, ele fala que nós estamos alistados num exército. Isso para quem é filho. Quem é filho precisa se comprometer com essa guerra. Irmãos, não existe uma escolha, não existe a gente falar, não vou entrar nessa guerra. Não existe, a partir do momento que você se rendeu a Cristo, você está na guerra. Ah, mas Joyce, eu não quero lutar. Pede para sair. Porque não tem escolha. Não tem escolha. Se rendeu, falou, eis-me aqui, Senhor, a guerra começou. Você querendo orar ou não, você querendo ler a Bíblia ou não, nós querendo estarmos aqui ou não, não é opcional. Nós já enfrentamos 2 grandes guerras mundiais. Nem todo mundo queria lutar. Nem todo mundo queria morrer. Mas a guerra chegou para todo mundo. Então a nossa guerra, ela não é opcional. Agora, se a guerra não é opcional, qual é a minha opção? Você lutar a batalha do lado certo, contra o inimigo certo, equipado com as armas certas. Essa é a nossa opção. E qual é a nossa vantagem? Que nós lutamos do lado que já venceu. Não existem dúvidas sobre o resultado dessa guerra, irmãos. Não existem dúvidas. Já pensou você jogar num time que não existe a menor possibilidade de perder? Então não existe medo, não existe espaço para pânico. O resultado da guerra já foi estabelecido. A igreja sempre vence. Não existe outro resultado. A igreja sempre vence. Eu sempre venço? Não. Você sempre vence? Não. Mas a igreja vence. Por isso que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O projeto de Deus é sobre a igreja. E Ele nos incluiu nessa família de Deus. E é nela, inseridos nela, é que nós vamos vencer. A promessa é para a igreja. A promessa é para o corpo. Braço fora do corpo, apodrece e morre. Irmãos, nós precisamos estarmos dispostos a lutar essa guerra. A vida cristã é uma guerra. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo instruindo o jovem Timóteo, ele fala assim: tu, portanto, suporta as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se engaja na guerra se deixa envolver pelos negócios desta vida, para assim agradar aquele que o arregimentou para ser soldado. E se alguém também luta pelo domínio pleno, só será coroado se lutar segundo as regras. Não somos nós que estabelecemos as armas, a estratégia, é o Senhor. Nós precisamos ouvir o que Ele tem para nos dizer.
são muitos inimigos. Lá em 1 João, capítulo 5, Deus fala assim, através de João: sabemos que pertencemos a Ele, a Deus, e que o mundo jaz do maligno. Irmãos, o mundo é do maligno. Então nós não podemos querer uma aceitação do mundo, porque ele não vai nos aceitar. O fato de nós dizermos que nós somos cristãos já envolve uma série de acusações, de críticas, de falas preconceituosas, mas é o mundo. E muitas vezes nós não queremos entrar em guerra com o mundo, só que se a gente não entrar em guerra com ele, nós vamos nos conformar a ele. Então não tem escolha. Quando nós nos posicionamos como cristãos, e eu não estou dizendo para você ser polêmico, para você ir atrás de questões que não interessam à igreja, mas pelo simples fato de você iluminar o ambiente onde você vive, você já está indo contra a cultura egoísta, maligna, arrogante. Isso já vai ser um problema. O mundo jaz do maligno. E em Efésios, que a gente leu 6,12, fala o quê? Que a nossa luta não é contra carne. Toca no seu irmão do lado aí, vê se ele é de carne. Esse seu irmão é de carne? Tem alguém que você encostou aí que não é de carne? Irmãos, se você tocou nele e você viu que ele é de carne, significa o quê? Que a sua luta, a minha luta, não é contra ele. Porque a própria Bíblia diz que não é contra a carne, nem contra o sangue. Não vou pedir para você cortar ele, não. Mas, irmãos, não é. E se a gente insistir, a gente está indo contra o que Deus disse na sua palavra. E quem vai contra Deus é anticristo. Então, irmãos, é a palavra. A nossa luta não é contra carne e sangue. E como eu faço? Morre você. Para não matar, morre você. Porque existe uma guerra diferente ainda dessa, que está escrito lá em Romanos 7, também é uma passagem muito famosa, que fala o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas bendito é o Senhor, que nos capacitou para isso, para vencer essa guerra que é travada no nosso interior. É uma guerra, irmãos. Mas o que sai de nós quando nós somos pressionados, quando nós somos esmagados? E às vezes a gente acha que o outro é responsável pelo nosso pecado, como Adão fez, a herança de Adão. Você fala assim: por que você bateu nele? Ah, porque ele me bateu primeiro. A culpa foi dele, ele que me bateu primeiro. Irmãos, se eu botar uma leiteira com leite para ferver e ela transbordar, o que vai sair dela? Leite. Mas se eu botar água, se eu botar café, o que vai transbordar? Água, café. Por quê? Porque a temperatura do ambiente não muda a natureza do que existe dentro, apenas faz jorrar, transbordar. Então ninguém é responsável pelo pecado de ninguém. Se nós temos algo contra o outro, o problema é nosso. Porque eu estou com o meu coração endurecido para perdoar, e não importa o que o outro tenha feito, vai jorrar aquilo que tem dentro do nosso interior. Então, se no nosso interior tem agressividade, quando me baterem numa face, eu vou devolver. Mas se no meu interior tem a natureza de Cristo, o que a gente faz? Oferece o outro lado.
Então nós não podemos mais usar essa desculpa adâmica, carnal, anti-Éden, que foi incutido na mente do ser humano pela serpente para justificar os nossos erros. E de que forma isso altera a realidade dos nossos relacionamentos? É que quando eu tiver uma questão, eu vou saber que o problema maior sou eu. E eu lembro que uma vez a Sandrinha me contou um sonho, e eu sempre lembro disso. Ela falou assim que tinha 2 homens brigando, 2 homens muito fortes. Brigando. E aí ela falou que estava ali um perdendo, o outro se agredindo. E houve uma instrução. Pegou a arma, pegou a faca. E choque no sonho. Porque ele, em vez de enterrar no outro, ele enfiou no próprio coração. E aí o que aconteceu? Ele venceu a guerra porque ele morreu, em vez de matar. Então a nossa guerra só é vencida quando eu pego o punhal e, em vez de enfiar no meu irmão, eu enfio na minha própria carne. Aí nós somos vitoriosos. E aí é que vem a palavra: pagar o mal com bem. Amar os inimigos. Abençoar aqueles que te amaldiçoam. E aí é tudo isso o quê? É tudo a gente enfiando o punhal no nosso peito. Porque você amar o inimigo, você orar pelos que te perseguem, você abençoar os que te amaldiçoam, é uma facada. É uma facada em nós, no nosso orgulho, na nossa justiça própria, no nosso eu. Mas você está sendo vitorioso. Talvez as pessoas à sua volta falem assim: você está perdendo. Fazem tudo contigo. Você não faz nada. Você só perde. Irmãos, o próprio Cristo falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E foi isso que ele fez. Para que nós encontrássemos a verdadeira vida, ele perdeu a dele. E nós devemos seguir o seu exemplo e perder a nossa para que outros possam viver. Paulo, e aí ele fala, ciladas, lá em Efésios que nós lemos, revestivos de toda a armadura de Deus, para permanecerdes firmes contra as ciladas do diabo. E a maior cilada do diabo, ele até faz uns trabalhos, né, aí, que a gente sabe, mas o grande plano dele, porque o trabalho ele faz, mas aí Deus revela e a gente desfaz, né? Então, não tem eficácia. Agora, o que tem verdadeiramente a eficácia? As ciladas, porque as ciladas são ardilosas, são maquinações, são estratagemas, são sutis, são imperceptíveis. E qual é a maior cilada do diabo? Se a gente não sabia, a gente vai sair daqui sabendo. É tirar os nossos olhos do inimigo certo e colocar no inimigo errado. É assim que ele nos destrói. É assim que somos destruídos. Irmãos, pode entrar endemoniado aqui, pode fazerem o que for, não vai destruir. Não destrói, não tira o poder da igreja. Não, a gente não perde a eficácia. Mas quando ele ardilosamente, ele arma situações, questões, e a gente vai se deixando levar, e a gente vai se deixando minar. Irmãos, um reino dividido, ele não subsiste. E o próprio Jesus falou isso quando ele foi acusado lá em Mateus, capítulo 12, versículo 22. Ele foi acusado de estar expulsando demônio pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus falou assim: vocês estão equivocados. Porque se eu sou o demônio mor e estou expulsando outro demônio, o reino das trevas não teria tanta força. Ele já teria acabado, já teria sido arruinado. E por que o império das trevas, ele é forte e ele avança muitas vezes contra nós?
é porque o diabo entendeu que a força está na unidade. O inferno entendeu. E muitas vezes nós não entendemos. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados, potestades, contra hostes malignas. Irmãos, é coisa pesada. E enquanto o mal está arquitetando todos esses planejamentos, nós estamos agredindo o soldado do exército amigo. E aí o que acontece com esse exército? Se nós nos matamos, se nós nos devoramos, nós não temos nenhuma chance contra esses principados e potestades. A nossa vida corre perigo. Não é a vida de um, é a vida de todos. Porque para a igreja existir, ter o seu poder, a sua eficácia e impactar o mundo, nós precisamos verdadeiramente lutarmos para sermos um. E não é um da boca para fora. Deus quer relacionamentos de aliança. Porque relacionamentos de aliança, eles são inquebráveis. Eles são inseparáveis. Independentemente das falhas, das ofensas, das questões, dos erros. Irmãos, a aliança não quebra. E nós só estamos aqui por causa dessa verdade. Porque se o amor que nós temos em Cristo Jesus não fosse de aliança, Ele já teria nos abandonado há muito tempo. Porque nós falhamos toda hora. Ele já teria desistido de nós. Mas a força da aliança, que foi uma aliança de sangue, não deixa o Senhor Jesus Cristo desfrutar de todas as bênçãos nas regiões celestiais sem a nossa participação. Se Ele nos aguenta, irmãos, diariamente, imagina, Ele aguenta muito. Porque nós já temos várias questões uns com os outros e nós nem podemos ler o pensamento uns dos outros. Imagine Deus que conhece o pensamento. Hoje eu estava brincando com o Davi e ele falou assim, mãe, se tu tivesse poder, ele sempre fala isso, né? Se tivesse algum poder, o que você queria? Eu falei, você já sabe. Aí ele, invisibilidade, né? Eu falei, que eu ia estar em todos os lugares, eu sabia de tudo. Aí ele fala, outro poder. Aí eu falei assim, eu queria ter poder para ler as mentes. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, ia ser só confusão. Aí eu falei, você está certo. E ele só tem 9 anos. Então imagina, irmãos, se a gente sem saber o que passa na profundeza do coração um do outro, sem saber o que passa na mente, nós já arrumamos questões, imagina se nós tivéssemos o poder de sondar como Deus nos sonda uns aos outros. Irmãos, não sobraria um nessa humanidade. E Deus, mesmo conhecendo lá aquele cômodo oculto, profundo, podre, que muitas vezes a gente reluta para deixar brilhar a luz de Cristo, mesmo assim Ele ainda nos quer. E Ele ainda insiste. Ele ainda nos busca. E Ele ainda deseja realizar a transformação. O plano é para que nós não revelemos Cristo através da unidade. E é por isso que existe uma guerra. E nós precisamos lutar certo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus fala assim, que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem, Deus os criou. Homem e mulher. Se Deus é espírito, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós nos parecemos com quem? Colossenses 1,15 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, se Deus nos criou a partir de um molde, esse molde é Cristo. Esse é o molde, porque nós somos a imagem
e semelhança do Senhor. Mas a imagem desse Deus que é invisível é o Cristo. E se nós somos semelhantes a Deus, nós somos semelhantes a Cristo. E aí, o que acontece? Que esse plano original de sermos como Jesus, ele vem sendo atacado. O inimigo, essas ciladas todas, é para que nós não sejamos como Cristo. Porque se nós formos como Cristo, nós seremos um. E se nós formos um, as portas do inferno não prevalecerão e o mundo vai enxergar que Cristo foi enviado para salvar o pecador. O plano original é sermos como Cristo. O que significa Cristo? O ungido, o escolhido. E Jesus foi escolhido para quê? Ele foi ungido para quê? Para entregar a sua vida por outros. E é aí que começa a verdadeira batalha. Porque quando nós pensamos no espírito de anticristo, nós pensamos, no Armagedon, Apocalipse, a besta que emerge do mar com 10 chifres e o chip. E a gente começa, a ser enredado por essas simbologias de Apocalipse. E a gente começa, será que é o anticristo? O anticristo vai vir? Será que é o presidente? Será que é o ministro? E a gente começa a conjecturar um monte de coisa. E, irmãos, lá em 1 João 4,3, a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo, ele já está entre nós. Ele já está entre nós. E qual é a função do anticristo? Nos impedir você, impedir a mim de ser como Cristo. Por isso que é anticristo. Ele não quer que a gente se entregue a favor do outro. Ele não quer que a gente se entregue a favor do outro. Isso que é o espírito anticristo. Eu quero dizer para você que o maior empenho do diabo não é para transformar você num satanista. O diabo não quer transformar você num satanista. Ele já tem alguns. Ele quer, na verdade, te convencer, nos convencer a viver adorando a nós mesmos. Essa é a grande questão. Porque quando ele entra no jardim, vocês lembram desse diálogo? Ele não diz, me adora, Eva. Em nenhum momento a gente vai ver o diabo falando, me adora. Ele diz assim, Eva, se adore. Você será como Deus. Se adore. Você não precisa me adorar, não. Se você se adorar, você já está fazendo tudo. Se adore. Ele não fala, a serpente não fala, eu vou ser o seu Deus. A serpente fala, seja o seu próprio Deus. Viva para você mesmo. E de que forma isso impacta a nossa realidade? Porque, irmãos, quando nós vivemos para nós mesmos, nós não revelamos o Cristo, como foi dito na oração sacerdotal. Então, o empenho do diabo é contra a unidade. Porque para sermos um, nós temos que matar o nosso ego. Nós precisamos lutar para sermos semelhantes a Jesus e entregar a nossa vida pelos outros. E a gente sempre fala isso, que a gente não consegue se ver. Que a gente consegue ver o rosto do outro e a gente não consegue se olhar. E por que isso? Por que a gente não tem um olho na palma da mão? Poderia ter sido criado assim. É justamente isso, já revela muita coisa. Nós não fomos criados para olhar para nós mesmos. Não fomos, mas a gente é tão ruim que a gente inventou o espelho e a selfie. Porque a gente quer de qualquer jeito se olhar. Não é verdade? Se a gente não foi criado para se olhar, mas a gente quer tanto viver essa realidade, essa autoadoração, que a gente criou coisas para a gente se ver, para a gente se analisar, para a gente se envaidecer. Porque ele poderia ter criado olhos nas nossas mãos.
E por que estamos vivendo a era mais doente da história da humanidade? Enfermidades na alma. Irmãos, porque fomos convencidos pelo espírito do anticristo que nós deveríamos viver uma vida egoísta. Viver uma vida para nós. E nós estamos doentes. Porque enquanto nós focarmos em nós mesmos, nós vamos ver tanta miséria. Nós vamos querer que o outro nos satisfaça. Nós vamos querer subjugar os outros. Nós vamos querer que as coisas funcionem exatamente da mesma maneira que eu desejo. E isso está nos matando porque vai nos afastando uns dos outros. Dos nossos relacionamentos. A gente começa a viver de uma realidade virtual que não era para existir. O peixe tem crise? Não tem. Porque o peixe, ele foi feito para quê? Para nadar. E o que ele faz? Ele nada. Ele nada. O passarinho, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, ele foi criado para voar e ele voa. E por que nós estamos doentes? Porque também nós fomos criados não para nadar, não para voar, mas nós fomos criados para viver harmoniosamente uns com os outros. E se nós fizermos aquilo que nós fomos criados para fazer, nós vamos ter saúde. Porque a própria palavra diz lá em Tiago que quando nós confessamos as nossas culpas uns para os outros, ali existe cura. Nós seremos sarados. E nós estamos doentes por quê? Porque nós não temos esse uns aos outros para dividir, para orar, para compartilhar, para chorar, para se alegrar. E aí nós preferimos muitas vezes pagar uma consulta cara. E comprar remédios caros. E às vezes a nossa cura está do nosso lado. É num abraço verdadeiro. A vida cristã é uma guerra. Já estou terminando, irmãos. Se lutarmos com as nossas próprias armas, nós certamente morreremos. E é por isso que o Senhor disse quais são as armas que nós devemos usar. E Ele fala, cinto da verdade, porque é a verdade que sustenta tudo. E a marca dos últimos tempos é justamente o engano. É um engano sobre tudo. Sobre o que é a igreja, sobre o outro, sobre como nós devemos viver. Mas o Senhor fala, olha, eu estou disponibilizando um cinto. É a verdade que sustenta todas as coisas. E nós temos que usar, porque hoje o mundo diz que existem muitas verdades, que a verdade é relativa. Irmãos, a verdade é absoluta. Não existe nenhuma prerrogativa para que a verdade seja discutida e questionada. Só existe uma verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu vou na palavra. Nós temos que ir na verdade, na fonte. E é ela que vai nos sustentar. Couraça da justiça. Se nós pegarmos a nossa couraça, vai ser a couraça da justiça própria. E a justiça própria é uma couraça que protege o nosso orgulho, nos torna arrogantes, nos faz olhar uns para os outros de cima para baixo. E faz com que nós achemos que temos razão em tudo. Essa é a couraça da justiça própria. Mas o Senhor nos dá uma couraça de uma justiça verdadeira. E essa justiça é a justiça de Cristo. É a justiça que não leva em conta a falha do irmão, mas está sempre pronta a perdoar. É a justiça que olha para as situações e deixa de cobrar uma dívida. Essa é a couraça da justiça, é esperar que em Deus nós teremos a verdadeira justiça. Calçados, preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz, irmãos, é um evangelho de reconciliação. Nós recebemos esse ministério, é o ministério da reconciliação. Nós devemos caminhar unidos para mostrar para o mundo que o Senhor veio para fazer isso que é sobrenatural. Fazer 2 pessoas, 3, 4, um grupo, uma multidão diferente. Caminharmos com os olhos fixos em Jesus, em vez de olharmos para as falhas uns dos outros.
Escudo da fé. Irmãos, sem fé nós nos tornamos vulneráveis. Porque fé é acreditar aquilo que não se vê. Irmãos, e muitas vezes nos nossos relacionamentos nós precisamos ter fé, porque nós olhamos para o aparente. Mas o meu irmão, ele não é isso que se apresenta agora. Ele é aquilo que o Senhor fez dele quando projetou. Irmãos, nós precisamos nos relacionar com essa fé e acreditar que todas as vezes que o meu irmão imperfeito, ele vem nesse lugar e ele é exposto à palavra, ele vai ser transformado. E sabe por que eu tenho essa certeza? Porque eu fui e você foi, irmãos. Essa é a prova que não existe nada difícil para Deus, porque eu era a pior das piores. E quando nós olhamos para nós com a perspectiva certa, nós conseguimos enxergar que existem todas as possibilidades para o outro. Capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Irmãos, a nossa mente precisa estar blindada. Porque a salvação, ela é gratuita, ela é de graça. Ela custou um alto preço na cruz do Calvário. E muitas vezes, as nossas boas obras arrancam o capacete da salvação da nossa cabeça e a gente começa a achar que existe algo que a gente pode fazer para nos salvar. Não existe. E graças a Deus, porque certamente nós falharíamos nesse projeto também e nos perderíamos. A suficiência está no sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a espada do Espírito, que é a palavra. E é a única coisa que vai fazer você avançar no dia mau. Porque existem momentos que você não sente nada, que você não vê nada, que não existe nada. Só existe um mar, mas existe uma palavra. E essa palavra é suficiente para a gente seguir, para a gente avançar. E para cada batalha existe uma palavra. É essa batalha que você está enfrentando, você sabe qual é a palavra. Se agarre a essa palavra, porque a palavra, ela traz à existência aquilo que nem existe. Ela faz uma parede em cima do mar para você andar. A palavra te tira do abismo de ansiedade, de depressão. Ela cura. A palavra, irmãos, é a nossa espada. E ela não é para ser usada contra o nosso irmão. Ela é para ser usada contra principados e potestades. Quando nós usamos essa espada de forma leviana, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós usamos a palavra para atingir o nosso irmão de maneira errada. Essa palavra, ela só tem força, poder contra principados e potestades. Vamos nos colocar de pé, irmãos. E guerras. Então você vai sair daqui, meu Deus, cansado já. Nem começou ainda a pensar na guerra de amanhã. E depois disso tudo? E essa guerra vai durar até quando? E o que eu ganho quando for declarada a vitória? Um carro, uma casa, uma mansão, um nome poderoso, um reconhecimento, um aplauso. Irmãos, a maior recompensa que nós vamos ter quando nós vencermos essa guerra é termos o próprio Deus preenchendo todo o nosso ser. E aí a guerra acaba. Essa guerra vai acabar, irmãos. Essa guerra tem fim. Então nós não precisamos perder as nossas batalhas aqui, porque ela tem dia, a hora certa para acabar. Nós precisamos perseverar na minha força, na sua força, não, na força do Senhor. E eu quero que você imagine agora, eu vou dizer quais são as recompensas que estão escritas lá no último livro, onde diz que tudo vai terminar bem, que existe novos céus, nova terra, e nós estaremos juntos na eternidade com o Cordeiro, ceando, e todos seremos iguais diante dele. Acabaram-se as enfermidades, as dores, as lutas, o pecado, a guerra interior, o mundo. Apocalipse diz assim: irmãos, imagine essa realidade e viva nela hoje.
Não espera chegar lá não. Viva nela hoje. Feche os seus olhos e escute aquilo que está reservado para aquele que vencer essa guerra. Ao que vencer, permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E toda essa fome que nós sentimos, ela vai acabar, porque nós estaremos lá diante da árvore de Deus, saciando, e todas as nossas necessidades, elas findarão, irmãos. Ele é a verdadeira comida. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. O apóstolo Paulo fala: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Ela também foi vencida. Era o nosso último inimigo. Irmãos, nós podemos morrer aqui, nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso, e nós estaremos juntos. Estaremos com o irmão Henrique e todos aqueles que partiram. Irmãos, a morte foi vencida. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Se ele vive, nós também vivemos. Ao que vencer, darei o maná escondido e um novo nome, irmãos. Nós temos um nome exclusivo. Você receberá o seu na eternidade. Você é conhecido. Ele te conhece. O seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor, e Ele não pode te esquecer. Nenhum só dia Ele te esquece. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Irmãos, o que nós queremos, que tipo de governo nós queremos aqui, que nome nós queremos ter aqui, nós teremos autoridade sobre as nações. Autoridade de Deus, autoridade dada por Deus. E tudo que nos for oferecido nessa terra é pequeno por aquilo que Ele tem nos reservado. Ao que vencer, darei a estrela da manhã. Irmãos, essa estrela, ela ilumina todas as nossas trevas, e tudo no nosso interior se findará, irmãos. Essa é a promessa. Ao que vencer, darei vestes brancas. Não haverá mais mácula, não haverá mais mancha, não haverá mais nada, irmãos, porque as nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro que morreu e ressuscitou. E Ele diz que ao que vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Esse nome foi escrito com uma caneta eterna. Você tem o seu nome escrito no livro da vida, e nada do que aconteça aqui nessa terra é capaz de te arrebatar das mãos do Senhor. Ao que vencer, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Ao que vencer, farei dele uma coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Irmãos, ao que vencer, nós seremos inabaláveis. Nós seremos inabaláveis. Acabou a inconstância, acabou medo. Nós seremos uma coluna no templo de Deus. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Esse é o máximo lugar de honra. E por que nós nos assentaremos com Ele no trono, irmãos? Não é porque a gente vai mandar em tudo e em todos, é porque Ele nos quer perto. Ele nos quer perto. Ele quer se relacionar conosco todos os dias, durante toda a eternidade. Em 1 Coríntios 15, 27 e 28 diz que haverá uma sujeição completa ao Pai, até que Ele seja tudo em todos. Essas são as promessas para aquele que vencer. E eu quero que você saia daqui disposto a lutar essa guerra, sabendo que as recompensas são infinitamente maiores do que os nossos olhos podem contemplar aqui. Ao que vencer, você vai vencer, irmãos. E nós seremos um, para a glória de Deus. Amém?